quero ensinar para vocês 5 passos para que você possa ter uma família feliz e abençoada. Diga glória a Deus. Família é bênção, casamento é bênção, filho é bênção, a família é uma bênção. Porém, se a gente não saber lidar com a nossa família, a família, em vez de ser uma bênção, se torna problema, se torna dor de cabeça, se torna luta e dificuldade. Então, Jesus deixou alguns ensinamentos que nos ensinam a construir uma bênção de Deus sobre a nossa família, e eu queria trazer essa palavra para que você, venha ter uma família mais abençoada do que aqui a sua família já é hoje, amém? Então, vamos aqui ler Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler o primeiro passo, versículo 16, primeiro ensinamento para uma família feliz e abençoada, diz assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas, o que, igreja? Boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga glória a Deus. Primeiro ensinamento para a sua família, para mim, para você termos uma família feliz. Nós temos que levar para a nossa família boas obras. O que nós temos que fazer na nossa família? Boas obras. Isso daqui nos ensina o seguinte: a fé sem obras é morta. Não basta eu apenas orar, Senhor, abençoa minha família. Não basta eu apenas ter uma família, eu almocei com ele, já está bom. Não, eu paguei lá o aluguel, paguei as coisas, já está bom. Não, a tua família precisa de boas, ou seja, um elogio é uma boa obra? Elogiar a família é uma boa obra, sim ou não? É uma boa ação. Vai me dizer que você não gosta de receber um elogio? Marido, você está cheiroso hoje, hein? Esposa, hoje você está, filho, nota 10 para você, filhão, arrebentou. Pai, obrigado, pai, você me ajudou muito. Quando a família traz essas boas obras, eles estão abençoando uns aos outros, eles estão multiplicando na vida um dos outros, eles estão plantando e eles estão contribuindo para que haja mais felicidade de Deus, para que haja mais bênção de Deus naquela casa. Diga glória a Deus. Às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente só fica criticando, às vezes a gente só fica tocando na ferida, às vezes a gente só fica pensando em nós. E família é algo que a gente precisa estar nos doando, é algo que a gente precisa estar, dedicando mais da nossa vida. Um presente, um gesto, um carinho, uma atenção, um elogio, são coisas que a família necessita, se eu quiser ter uma família feliz e uma família abençoada, amém? Próximo ponto, capítulo 10, versículo 35, segundo passo para você ter uma família feliz e abençoada, capítulo 10, versículo 35, diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. O que Jesus estava querendo dizer com essa divisão? Jesus estava querendo dizer assim, você tem que pensar primeiramente em agradar quem? Quem tem que estar acima de tudo na sua vida? É Deus. Entre Deus e a sua família, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus estava querendo ensinar
sobre o nosso comportamento. Jesus estava querendo ensinar o seguinte: você tem que ter um comportamento na sua família de um homem e uma mulher de quem? Um homem e uma mulher de Deus. Um comportamento diferente na sua vida. Você tem que, de vez em quando, fazer uma reflexão. Como tem sido o seu comportamento na sua família? Você tem tido um comportamento responsável? Você tem tido um comportamento de compromisso? Você tem sido uma pessoa paciente? Porque Jesus nos ensina a ser paciente. Como que tem sido o seu comportamento diante dos problemas, diante das situações? Qual tem sido o seu comportamento? Como que você fala com a sua família? Como você lida com a sua família? Você tem tido empatia? Você tem se colocado no lugar do seu familiar? Então esse segundo passo é Jesus dizendo para a gente assim: ó, você nunca vai ser perfeito. Todos os dias procura melhorar o seu comportamento. Diga glória a Deus. E coisa que eu digo para vocês, gente, uma coisa que ajuda a gente a melhorar o nosso comportamento na família, são estímulos. Quando você, às vezes, assiste um pregador, igual hoje, você vai ver, se bestar, você vai chegar em casa hoje, vai dizer para a mulher assim: mulher, está bonita, rapaz, meu filho, você está uma benção, só de você vir aqui na igreja, você já é estimulado, sabia? Você vem aqui na igreja, quem está assistindo o culto, está assistindo, e daqui a pouco já está elogiando a família, você é estimulado. Mas às vezes você não está todo dia na igreja, então você não recebe todo dia um estímulo da igreja. Mas hoje em dia, com a internet, queridos, você consegue assistir uma pregação, você consegue, sabe, comprar um livro. Você baixa um livro, você entra lá na Amazon, você baixa um livro ali na hora, você compra, o livro está na hora na tua mão, R$30, e você compra um livro que fala sobre família, e você coloca aquilo diariamente você tem que melhorar, diariamente você pode acrescentar, diariamente você pode, sabe, evoluir, como um pai, como uma esposa, como um filho, não sei, nós temos que crescer na nossa família. Diga glória a Deus, gente. Você vai abençoar mais a sua família, se você tiver comportamentos cada dia melhores, comportamentos mais maduros, comportamentos mais de empatia, comportamento de homem, de mulher de Deus. Esse é o segundo passo. Vamos para o terceiro, capítulo 12, versículo 47. Capítulo 12, versículo 47. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Diga glória a Deus. Deixa eu te trazer um pouquinho do entendimento dessa mensagem, para você entender o terceiro ponto. Jesus pregando a palavra de Deus, alguém grita: ó, teus pais, tua família está lá do lado de fora. Aí ficou aquele clima estranho. Peraí, como que Jesus está pregando a palavra? Como que Jesus não está dando tempo para a sua própria família? Ficou aquele clima estranho. Aí Jesus falou: como que eu não estou dando tempo para a minha família? Olha aqui o tempo que eu estou dando para a minha família, porque minha família não é só aquela de lá. Todo aquele que ouve e pratica a palavra é a minha família. Ou seja, entrou esse contexto de que Jesus não estava dando tempo para a família dele, mas Jesus provou: olha aqui, eu estou dando tempo, eu estou cuidando da família que Deus me deu. E esse é o terceiro ensinamento que Jesus ele fala: se nós queremos ter uma família feliz e abençoada,
Nós precisamos dar tempo para a nossa família. Gente, qualquer família que os filhos crescerem com a ausência dos pais, isso é estatística, isso é pesquisa, isso é comprovado pelas pesquisas que se fazem. As crianças que crescem sem a presença dos pais, elas acabam tendo futuros problemas por causa da ausência dos pais. O marido e a esposa que sente ausência no casamento, começa a sofrer problemas. Todo casal que o marido e a esposa não está presente, não dá atenção, tem problema. E hoje em dia, o que acontece, queridos? É trabalho ocupa uma boa parte, e às vezes a internet, às vezes amizades, é uma coisa aqui, é uma coisa ali, e se a gente não aprender a dar tempo para a nossa família, a gente vai ter tempo para tudo, e não vai ter tempo para a família. E aí começa a dar brecha, começa a dar problema, inimigos, lutas, situações, e quando vai ver, foi falta de ter tempo com a família. Jesus, ele dedicava tempo da vida dele, além dele atender pessoas de outros países, dele estar lá pregando, mas ele dedicava tempo para os seus discípulos, dedicava tempo para a sua família, ele estava sempre dando atenção, cuidando da sua família. Diga glória a Deus. Então aprenda a colocar a sua família como uma prioridade na sua vida. Aprenda que a sua família precisa ter um tempo de você dar um passeio, de você dar um lazer, de você estar almoçando, jantando, se desliga das demais coisas, você vai ter um momento com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus parentes, você vai ter um momento para dar atenção para a sua família, assim trazendo felicidade e a bênção de Deus para a sua família. Amém? Próximo ponto, capítulo 15, versículo, deixa eu ver qual o versículo, próximo ponto, vai lá no capítulo 15, versículo de número 22, capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 22, quarto ponto para uma família feliz e abençoada. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente o quê? Endemoniada. E aí depois Jesus liberta, e Jesus faz um milagre na vida daquela família. O quarto ponto, gente, que nós precisamos aprender, é que a nossa família, ela tem um lado espiritual. Diga com o pastor, diga lado espiritual. O lado espiritual, queridos, é uma parte que cabe a cada um de nós, a estar fazendo o que Zaqueu ele fez. Zaqueu foi até Jesus, e Zaqueu trouxe Jesus para dentro da sua casa. Diga glória a Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: o que você está colocando dentro da sua casa? Pergunta aí para essa pessoa, vai. Quem está em casa, o que você está colocando dentro da sua casa? Ou seja, o que você valoriza? O que você gosta de assistir? O que você gosta de fazer? Você influencia a sua família. Então se você, vou dar um exemplo, se você não lê a Bíblia na sua casa, os seus filhos vão ler a Bíblia? Dificilmente. Eu lembro que quando eu ainda não era da igreja, quando eu ainda nem estava indo na igreja, eu trabalhava de servente, sabe, eu chegava em casa, e eu pegava a Bíblia, e eu lia 3 páginas da Bíblia, todo santo dia, 3 páginas, 3 páginas, 3 páginas, o meu padrasto, ele também não era da igreja, ele também não servia a Deus, mas ele ficava me olhando, lendo a Bíblia todo dia, coçava a cabeça assim: que bicho mordeu ele? Por que ele está lendo a Bíblia todo dia? O que tem nesse negócio de Bíblia?
Aí ele foi ler a Bíblia. Aí quando ele foi ler a Bíblia, aí Deus tocou no coração dele, aí ficou dois lendo a Bíblia, diga glória a Deus. Um incentivou o outro. Gente, se você não faz um esforço para ler a Bíblia, você não incentiva a sua família a ler a Bíblia. E se a família não estiver ali, buscando a Deus, a hora que um fraquejar, os outros também estão fracos. Eu preciso incentivar a minha família a orar. Eu preciso incentivar a minha família a estar na casa de quem? Tua família vê, gente. Tua família vê a frequência que você vai na igreja. Tua família, sabe, ela é muito induzida pelas suas atitudes, seu comportamento. Então você precisa ter isso na sua vida. Você precisa, primeiramente, tenha uma conduta de estar na igreja toda semana. Se você pode estar durante a semana, vem nos cultos da semana, vem no domingo. Mas se você não pode, às vezes você mora na fazenda, né? Às vezes mora, não sei, distante. Pelo menos uma vez na semana, se a pessoa mora na fazenda. Quem mora na cidade, vem mais vezes. Vem 2, vem 3 vezes. Sua família está só o quê, queridos? Eles estão observando. E aquilo vai incentivando eles. Chega em casa, leia a Bíblia na frente deles. Não só para se amostrar, mas para dar exemplo. E para você mesmo estar lendo com Deus. Eu estava conversando com a minha esposa aqui. Essa semana eu vou concluir mais uma leitura da Bíblia. Esse ano, mais uma vez, eu li a Bíblia inteira. Comecei a ler a Bíblia em janeiro, lendo a Bíblia 6 capítulos por dia, questão de meia hora por dia, 20 minutos. Essa semana eu termino de ler a Bíblia. Recebi mais bênção, mais ensinamento. Então leia a Bíblia. Você tem esse costume de ler a Bíblia, para você transmitir isso, para sua família aprender a temer a Deus com você. Tenha um costume de batalhar em oração. Ensina lá para sua família, vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Diga glória a Deus. Vamos orar e Deus vai abençoar. Igual eu lembro, uma vez uma senhora contou um testemunho, lá em Cascavel, o filho dela ele não queria muito servir a Deus, mas ela sempre na igreja. Aí um dia o filho passou um problema, o filho foi lá e pediu ajuda para a mãe. Mãe, ora por mim, porque eu preciso da ajuda do Deus da senhora. Diga glória a Deus. A hora que ele precisou, na hora ele lembrou de quem? Ele lembrou, a minha mãe é mãe de oração, a mãe vai me ajudar em oração, e pronto, Deus resolveu. Você tem que incentivar a sua família a buscar a Deus. Diga glória a Deus. Vamos finalizar, gente. 5º passo para uma família feliz. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo de número 4. Mateus capítulo 19, versículo 4. Vamos falar da área emocional na família. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Diga glória a Deus. Aqui Jesus ele estava falando sobre o casamento, e Jesus ao mesmo tempo estava explicando sobre vida emocional. Numa família, entre pais e filhos, entre casais, uma das coisas que é muito importante é a área emocional. A área emocional em 2 sentidos. Primeiro sentido que eu quero falar da área emocional é o lado prejudicial. As emoções de uma família, ela pode destruir uma família quando existe uma mágoa, é um lado emocional. Quando existe ali um ciúme muito forte,
Aquele ciúme é um lado emocional que pode prejudicar. Quando existe ressentimento, quando existe muita raiva numa família, então esse é um lado emocional, que é um lado que nós precisamos tratar. Ou seja, eu preciso ser uma pessoa que vou estar perdoando, eu preciso do perdão de Deus, eu vou perdoar minha família. É normal a família às vezes um falhar com o outro, uma hora ou outra acaba um errando, porque somos seres humanos, não tem como não errar. Mas o que vai trazer a paz de Deus numa família é um perdoar o outro. Diga glória a Deus. É eu não deixar a raiva, o ciúme, a mágoa falarem mais alto do que a palavra de quem? A minha emoção não pode ser mais forte do que a palavra de Deus. Esse é o lado prejudicial da emoção numa família, que nós precisamos aprender a lidar com isso. Agora eu quero falar do lado, que é o lado necessário. Existe um lado necessário também na família da emoção, que no caso é o amor, é a pessoa ter ali, o amor pela sua família, aonde que daí já cabe a cada um de nós fazer como Jesus disse. O marido e a esposa se casou, aquilo que Deus juntou, não separe quem? O homem não separe. Ou seja, Jesus estava mostrando o seguinte, queridos: preserve acesa a chama do amor. Diga glória a Deus. Um dever que nós temos para ter uma família feliz, uma família abençoada é: preserve acesa a chama do amor. Porque às vezes, querido, às vezes a família, você fica olhando a tua família, e toda família ela vai ter defeitos, não existe família perfeita. Se você ficar olhando só para os defeitos da sua família, você vai começar a colocar no teu coração, você vai começar a apagar o amor, você vai começar a dizer que a sua família só tem problema. Você não pode olhar só os defeitos. Se pegar a sua família e ficar comparando com a família do vizinho, você vai ver um monte de coisa errada. Primeiro que você não conhece a família do vizinho, você não sabe como é que eles estão. Às vezes eles só mostram que estão bem, mas por trás estão mal. Você não pode comparar. Você precisa diariamente estar despertando o amor pela sua família. Em vez de olhar os defeitos, olhe as qualidades. Em vez, de você desanimar, busca ajuda em Deus em oração. Em vez de você desistir da sua família, luta pela sua família e procura a ajuda de Deus para você cada dia acender o seu amor pela sua família. Dessa forma, queridos, vai aparecer lutas, vai aparecer dificuldades, mas você e a sua família vão estar blindados os princípios e pela bênção de Deus. Diga glória a Deus. As pessoas podem falar o que for da sua família, pode aparecer as investidas, as armadilhas, mas você vai estar abençoando a sua família, o lado emocional, dando tempo para a família, comportamento, trazendo boas ações, agindo na vida espiritual. Tudo isso você vai estar abençoando e fazendo a sua família ser um pedaço do céu, sua família ser uma família feliz e abençoada. Amém, queridos? Então